Olá, vamos então para mais uma aula de Química Orgânica. Hoje nós vamos falar da função oxigenada ácido carboxílico. Os ácidos carboxílicos, também conhecidos como carboxiácidos, são compostos orgânicos oxigenados e que apresentam o radical carboxila. É esse radical aqui, ó. Essa é a forma simplificada de escrevê-lo. É o COOH. Então, o que eu tenho? Eu tenho um carbono fazendo dupla ligação com oxigênio e uma ligação simples com uma hidroxila. Sendo esse composto monovalente, já que só sobra uma única valência para ele se ligar, esse composto, assim como os aldeídos, também vão se apresentar nas extremidades da cadeia e também podem se apresentar como ramificações. Então, a esse grupamento, eu consigo reconhecer a minha função ácido carboxílico e dou o nome de carboxila. A fórmula geral dos ácidos carboxílicos. Então, eu tenho a representação aqui resumida, né? C-OH, e podem estar ligados a radicais alifáticos, de cadeia aberta ou fechada, e também a compostos aromáticos. Propriedades físicas dos ácidos carboxílicos. No seu grupamento funcional, os ácidos carboxílicos possuem a hidroxila, assim como os álcoois. E essa hidroxila realiza ligações de hidrogênio. Só que nos ácidos carboxílicos, elas realizam o dobro de ligações de hidrogênio quando comparados às moléculas dos álcoois. E é exatamente por este motivo que os pontos de fusão e de ebulição dessas substâncias, dos ácidos carboxílicos, são mais elevados do que dos álcoois. Ácido metanóico e etanóico são mais densos que a água, é uma outra propriedade. E em relação à solubilidade dos ácidos carboxílicos, aqueles que têm até 4 átomos de carbono em sua estrutura, eles são solúveis em água. A partir disso, com mais átomos de carbono, eles são considerados insolúveis. Quando os ácidos carboxílicos estão em meio básico, eles perdem o seu hidrogênio e quando se ligam a metais, eles formam sais de ácidos carboxílicos, que mesmo os menores, assim como os maiores, são considerados solúveis em água. Então aqui eu tenho o exemplo do metanoato de sódio e do etanoato de potássio. São 2 sais de ácidos carboxílicos. Aplicações dos ácidos carboxílicos. E aqui vamos falar de 2 ácidos carboxílicos extremamente importantes e são os mais representativos dos ácidos quando eu falo nas aplicações da indústria e no laboratório. O primeiro é o ácido metanóico. Essa é a sua nomenclatura oficial, mas ele é muito mais popularmente conhecido como ácido fórmico, a sua nomenclatura usual. Esse nome vem porque a sua primeira obtenção se deu por conta da destilação de formigas vermelhas, né? E formiga em latim é formica, que lembra fórmico. E a formiga, quando ela pica, né, um indivíduo, quando ela dá a sua picada, ela libera o ácido metanóico, o ácido fórmico, que provoca coceira, ardência e dor. Dentre as aplicações que eu tenho do ácido metanóico, eu posso destacar como mordente para ajudar a fixar as cores no tingimento dos tecidos e também como desinfetante na medicina. Já o ácido etanóico, nomenclatura oficial, conhecido popularmente ou usualmente como ácido acético, é um ácido que tem 2 átomos de carbono. O fórmico tem 1, né, metanóico, e o acético tem 2, etanóico.
Esse nome também vem do latim, porque acético vem de acetum, que significa azedo, e o ácido acético é o principal constituinte do vinagre, aquele que a gente usa em casa. Na verdade, o vinagre é uma solução com aproximadamente 7% de ácido acético. Então, ele é usado no tempero na cozinha e também é usado em limpezas, na preparação de perfumes, corantes, seda artificial e a acetona. Nomenclatura IUPAC para os ácidos carboxílicos. Então, a primeira coisa que eu tenho que pensar antes de começar a dar o nome para o meu ácido é começar com a palavra ácido, indicando que ali eu tenho um ácido carboxílico. Depois disso, eu vou seguir aquela divisão, segundo a IUPAC, de prefixo, infixo e sufixo. O prefixo vai indicar para mim o número de carbonos da minha cadeia principal. Então, met, et, prop, but, pent e assim por diante. O infixo vai mostrar para mim o tipo de ligação que existe entre os átomos de carbono da minha cadeia principal. Então, eu posso ter ligação só do tipo simples, an, posso ter dupla, en, e posso ter tripla, in. E, finalmente, o sufixo que indica para mim a função. E como estamos falando de ácido carboxílico, a terminação é oico, tá? Então, vamos a esse exemplo. Assim como os aldeídos, eu sempre vou começar a numerar a minha cadeia, né? Começar a minha cadeia a partir do grupo funcional carboxila. Então, met, et, 2 carbonos. Ligação do tipo simples, an, ácido carboxílico, oico. Então, esse daqui é o ácido etanóico. Este outro, met, et, prop, ligação do tipo simples, an, ácido carboxílico, oico. Então, é o ácido propanoico. Regras para a nomenclatura de ácidos carboxílicos. Então, a cadeia principal é aquela que tem o maior número de átomos de carbono, desde que a função faça parte da minha cadeia principal. E nesse caso, estou falando do grupamento carboxilo. A numeração vai começar por onde se encontra a minha carboxila. Então, eu sempre vou iniciar pela carboxila. E o nome do composto é dado, citando-se primeiro a palavra ácido, como acabamos de ver, seguido do número de carbonos que encontram-se os radicais, né? Se eu tiver radical nessa minha cadeia principal, eu vou dizer o número de carbono que ele está, o nome desse carbono, desse radical, por ordem alfabética, e por último, o nome da cadeia principal com a terminação oico. Então, vamos dar nome a essas cadeias aqui e ver qual é o nome dessas estruturas. Então, a primeira coisa que eu vejo na minha cadeia é a identificação da minha função. Então, aqui eu tenho C, dupla O, OH, identificando um ácido carboxílico. Então, já vou começar o meu nome da minha cadeia por ácido. Agora, eu vou ver quantos carbonos tem a cadeia principal. Tem 1, 2, 3, tem uma dupla ligação aqui, 4, 5, 6, 7. 7 carbonos é ept, ligação dupla é en. E a minha carboxila, que indica o ácido carboxílico, termina em oico. Então, eu preciso dizer onde está a dupla dos 7 carbonos. Então, eu chamo de ácido 3-heptenóico. Esse outro composto aqui, eu vou identificar a minha função. Olha a minha função aqui, COOH, uma forma simplificada de escrever o C-dupla-OOH. Então, eu vou iniciar contando por aqui e vou agora encontrar a maior sequência de carbonos. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4.
1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, encontrei aqui uma cadeia maior, com 7 carbonos, começando por aqui e descendo. Ok? Então, começo com ácido, que identifiquei o ácido, e vou para essa cadeia. Então, essa é a minha cadeia principal, com 7 carbonos também, é isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É EPT também, tá? Mas, primeiro, eu preciso dar nome aos meus radicais em ordem alfabética, indicando em qual carbono eles estão. Então, eu tenho que começar por aqui, né? Aqui é a minha numeração. E agora eu encontro os meus radicais. Aqui eu tenho um radical etil e aqui eu tenho um radical terc-butil. Então, esse começa com E e esse começa com T. O primeiro que eu vou dar nome é o etil. Então, eu tenho no 2 o radical etil. E no 3 eu tenho o radical terc-butil. Então, olha lá. Comecei com ácido, dei o nome das minhas ramificações em ordem alfabética e agora preciso dar nome à minha cadeia principal, obedecendo prefixo, infixo e sufixo. 7 carbonos, EPT. Ligação todas do tipo simples, AN. Ácido carboxílico óico. Então, esse é o ácido 2-etil, 3-terc-butil, heptanóico. E esse daqui também tem a identificação da minha função, meu grupo carboxila aqui, ó, C-OH, e tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 6. Então, minha cadeia principal, essa aqui tem 6. Inicio por ácido e agora eu vejo o meu radical. Eu tenho só um radical aqui nessa pontinha, que é um CH3, é um radical metil, ele se encontra no carbono 4. Então, ácido 4-metil. E agora minha cadeia principal tem 6 carbonos, X. Ligação simples, hexan. Ácido carboxílico óico, hexanóico. Então, esse é o ácido 4-metil hexanóico. Então, vamos dar uma olhadinha nesses exemplos aqui. Tenho 2 grupamentos nas extremidades aqui, né? É o primeiro ácido carboxílico com 2 carboxilas que eu consigo formar, com 2 carbonos. Então, 2 carbonos ET. Então, vamos começar com ácido, né?
2 carbonos, et. Ligação do tipo simples entre os carbonos an, acrescento o, etano, 2 carboxilas, dioico. Então, esse é o ácido etano dioico. Este outro tem uma carboxila aqui e outra aqui. E tenho 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Então, met, et, prop, but, pente. Ligação do tipo simples. An, acrescento o, pentano. E 2 carboxilas, dioico. Esse é o ácido pentano dioico. E aqui nós vamos ver rapidamente alguns nomes usuais dos ácidos carboxílicos. Nós já vimos esse com um carbono, né, o metanoico, que é o ácido fórmico. Já vimos o ácido acético, que é o ácido etanoico. E daí temos outros, que é a origem, onde a gente encontra esses ácidos, né? Então, eu encontro ela na gordura, na manteiga, na raiz da planta valeriana, nas cabras, né, no vinho, na palmeira, no sebo, e daí eles recebem nomes característicos, como propiônico, butírico, valérico, da valeriana, caproico e caprílico e cáprico, da cabra, palmítico, da palmeira, esteárico, bastante conhecido, do sebo. Então, essas são algumas nomenclaturas usuais dos ácidos carboxílicos. Nomenclatura com insaturação. Então, nesse caso, agora eu tenho que ter dupla ou tripla ligação. E o meu infixo vai mostrar isso. Então, aqui eu tenho uma cadeia, onde eu tenho a identificação do meu grupo carboxila, então é um ácido carboxílico, e eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. E vou começar, obviamente, a numerar aonde eu tenho a minha função. Começo com a palavra ácido, 5 carbonos, pente, dupla ligação, em ácido carboxílico oico. Então, eu tenho ácido pentenoico. Só que eu preciso dizer aonde está a dupla. Então, a dupla está entre o carbono 4 e 5. Então, ácido 4-pentenoico ou ácido pente 4-enoico. Este, met, et, prop. Então, eu tenho 3 carbonos. Começo com ácido, tenho dupla ligação em ácido carboxílico oico. Então, esse é o ácido propenoico. E eu não preciso dizer aonde está a dupla ligação, porque ela tem que estar obrigatoriamente aqui no carbono 2. Não dá para ela estar no carbono 1, porque esse carbono aqui, lembrando que ele é monovalente. Tá? Então, aqui, se eu escrevo simplesmente ácido propenoico, eu sei que ele está aí no carbono 2. Então, vamos dar uma olhadinha nesses compostos aqui que tem a função ácido carboxílico. Então, aqui eu tenho a minha carboxila, tenho 2 carbonos, met, et. Então, começo por ácido, 2 carbonos, et, ligação simples, an, ácido carboxílico oico. Então, eu tenho o ácido etanoico. Aqui eu tenho a função, né? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tanto faz, se eu for reto ou se eu subir, vão sobrar para mim sempre um radical isopropil e um radical metil. Então, aqui começo com ácido e nesse caso eu vou reto. Começo a numerar por aqui e daí eu tenho os meus radicais. Tenho esse radical metil, tenho esse radical isopropil. Começo a dar nome por ordem alfabética, então eu começo pelo isopropil, que está no carbono 3. Então eu tenho 3 e 4 metil. Então eu tenho 3 isopropil, começo por ele, e 4 metil. Dei nome aos radicais, agora eu vou dar nome à cadeia principal. 5 carbonos, pente, ligação do tipo simples, an, ácido carboxílico oico. Então, esse é o ácido 3-isopropil 4-metil pentanoico. Este outro, 1, 2, 3, 4, 3, 4.
também. Mais uma vez, tanto faz se eu vou reto ou se eu desço. Começo com ácido, vou daqui para lá e começo a numerar por aqui. Agora eu olho para meu radical, minha ramificação. É um radical metil, está no carbono 3, então é o ácido 3-metil, com 4 carbonos, met, et, prop, but, ligação do tipo simples an, ácido carboxílico oico, butanoico. Então, esse é o ácido 3-metil butanoico. E aqui, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Então, essa é a cadeia maior. Começo com ácido, começo a numerar por aqui e tenho dois radicais. Tenho um radical etil e um radical metil. Por ordem alfabética, eu vou escolher o etil primeiro, depois o metil. Então, no 2 eu tenho um etil e no 3 eu tenho um metil. Começo por aqui. 2, etil, 3, metil. Eu tenho uma cadeia principal com 5 carbonos também, ligação simples an, então 5 carbonos, pente, ligação simples an, ácido carboxílico oico, então pentanoico. Esse é o composto ácido 2-etil, 3-metil, pentanoico. E agora, para concluirmos, vamos dar nome a alguns compostos que apresentam anéis aromáticos, tá? Então, eu tenho anéis aromáticos na minha cadeia de ácidos carboxílicos. Então, eu identifico o meu ácido carboxílico aqui. Então, eu começo com ácido, C-OOH, e vou considerar isso daqui, com um carbono, a minha cadeia principal, met, an, oico, metanoico. E esse daqui, que é o benzeno, com uma valência livre, né, sendo um radical, o nome dele é fenil. Então, o fenil está na minha cadeia principal, metanoico. Então, esse é o ácido fenilmetanoico. E eu não preciso dizer aonde está, porque, obviamente, ele só pode estar no carbono com um carbono, né, minha cadeia principal. Esse daqui é o mesmo composto, só vou dar nome um pouco diferente. Então, eu considero o ácido da mesma forma, e agora eu olho para o benzeno junto com o carbono. E se eu voltar e lembrar como era o nome desse radical, a gente sabe que é o benzil. Então, eu posso acrescentar o oico aqui. Então, eu posso chamar de ácido benzoico. E por último, esse daqui, onde eu também identifico aqui o ácido, né, e vou contar o número de carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5. Vou para a cadeia reta e vou começar a numerar por aqui. E vou olhar agora para os radicais. Então, eu tenho esse radical, fenil também, e tenho o radical metil. Então, eu tenho fenil, F, e tenho metil, M. Vou escolher começar por ordem alfabética, então, pelo número onde está o fenil, está no carbono 3. Então, eu tenho o ácido 3-fenil. No carbono 4, eu tenho metil, então 4-metil. E tenho 5 carbonos pente, ligação simples an, ácido carboxílico oico, pentanoico. Então, esse é o ácido 3-fenil, 4-metil, pentanoico. E assim encerramos a nomenclatura dos compostos de função oxigenada ácido carboxílico. Até a próxima!